Você já parou para pensar o que faz um professor universitário? Quais seriam as competências desejadas para alguém que queira exercer essa função? Diferente do que muita gente pensa, ser um professor do ensino superior vai muito além de ministrar aulas. É esperado que um profissional, um professor universitário, ele esteja envolvido em alguns dos pilares da docência do ensino superior, que são eles: o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino, é claro, está envolvido com a participação do docente em uma disciplina, em um curso de graduação ou pós-graduação, seja ele na modalidade presencial ou à distância. A pesquisa, que prevê a investigação científica, a produção de conhecimento científico, a revisão de trabalhos acadêmicos, entre outras atividades. E por último, e não menos importante, também a extensão, que propõe a divulgação do conhecimento para além dos muros da universidade, para a comunidade do entorno. Além disso, o professor universitário ele pode atuar também na orientação de trabalhos acadêmicos de alunos de IC, mestrandos ou doutorandos, ou pode atuar ainda ocupando algum cargo de representatividade na parte administrativa de algum curso. Com a pandemia da Covid-19, professores de todo o país e de todos os níveis de ensino precisaram deixar as salas de aulas convencionais e passar a dar aulas, ministrar suas aulas pelas telas e aplicativos. E aí, para dar conta do ensino remoto emergencial, os professores tiveram que se reinventar, de forma que ser professor em tempos de pandemia acabou se tornando muito mais desafiador. A partir daí, novas competências foram sendo muito importantes para o professor, como por exemplo as competências digitais, entender um pouquinho das tecnologias, da melhor iluminação, sobre qualidade de som, gravação, edição de vídeos, publicação, produção de material online, de jogos, apostilas, acabou sendo muito importante. Além disso, colocar um olhar diferenciado para o estudante também se tornou necessário a fim de garantir melhores condições de aprendizagem. Olá, eu sou Felipe Soares Sena, eu sou doutor em Química e atualmente eu leciono na Universidade Federal do Ceará. Das formas que nós temos de ser um bom professor é como nós lidamos com os domínios da interação interpessoal dos estudantes. Então, como que ele vai proporcionar a esse estudante interagir com um objeto de conhecimento, Então, temos que, na maioria das vezes, temos que ser maleáveis como água, fluindo no curso de um rio, que possa chegar no seu destino. É quase que um ditado chinês. Nesse contexto, novas formas de perceber o estudante, de ensinar e de avaliar nunca foram tão desejados quanto agora. E com esse novo momento em que os professores tiveram que ir para o ensino remoto obrigatoriamente e totalmente, teve-se que desenvolver algumas ferramentas. Uma das metodologias que esses profissionais podem utilizar já de início, para diagnosticar qual o perfil de aprendizagem, qual o estilo de aprendizagem daquela turma, para que possa direcionar a escolha das metodologias que serão aplicadas, é o questionário de VARC. VARC é uma ferramenta diagnóstica que considera que cada indivíduo tem um estilo de aprendizagem, uma forma própria de assimilar novos conhecimentos. Bom, em relação ao estilo de aprendizagem e liderança, nós vamos ter estudantes que possuem perfis diferentes. Então, sempre vão ter esses alunos dentro de uma sala heterogênea. Eles aprendem de formas diferentes. Temos alunos que aprendem de forma auditiva, temos alunos que aprendem de forma visual. Alguns
aprendem melhor de forma sinestésica, outros com leitura e escritas, e também temos os multimodais, que seria uma junção de algumas dessas formas de aprendizagem. É um questionário simples, rápido e fácil dos alunos responderem e que traz ao professor o diagnóstico majoritário daquela turma. Traz respostas ao professor de como aqueles estudantes conseguem aproveitar melhor o aprendizado. Então, possibilita ao professor a escolha das metodologias de forma mais efetiva. Na minha sala de aula, eu utilizo uma metodologia que possa contemplar todos esses alunos. Então, por exemplo, nas minhas aulas de orbital molecular, eu acho interessante que eles tenham o tato com o material. Então, eu peço para que eles confeccionem modelos moleculares feitos de bolinha de isopor e palito de dente. Em casa mesmo eles conseguem fazer isso. E quando a gente faz essa interação via Meet, eles vão ter um contato com essas moléculas, eles vão perceber como é que elas vão estar sendo ligadas. Nos meus slides eu procuro colocar imagens que mostrem essa interação intermolecular entre as moléculas, e sempre que possível eu levo eles para uma aula prática, né? Para a gente ver na prática como é que esses átomos eles se ligam e quais são os efeitos. No estilo de aprendizagem auditivo, estão aqueles estudantes que têm preferência de falar e escutar. Geralmente essas pessoas utilizam variações no tom de voz de modo a facilitar a sua compreensão sobre o assunto. Esses indivíduos, eles possuem uma grande habilidade de fixar informações que são transmitidas por meio de podcasts, por discussões em grupos, por programas de rádio, por meio de apresentações. São aqueles que muitas vezes eles realizam perguntas que parecem ser óbvias, repetitivas, mas na verdade eles estão reproduzindo a escuta para conseguir organizar o seu raciocínio. Para os estudantes que se encaixam no estilo de aprendizagem visual, os conceitos, as ideias e as relações entre eles devem ser expostos de uma maneira gráfica, por meio de aulas expositivas, diagramas, figuras que estabeleçam essas relações. Esse modo vai facilitar a aprendizagem desses indivíduos. Os estudantes que se encaixam no estilo de leitores e escritores, eles possuem a preferência por informações apresentadas na forma de texto, como artigos, manuais, relatórios. Algumas das estratégias que podem ser utilizadas com esses estudantes, no caso do ensino remoto, é a disponibilização de artigos em PDF, de textos, e a sugestão para que esses textos sejam lidos e reescritos na forma de resenhas, né, ou uma escrita crítica em relação ao texto que foi disponibilizado. Já as pessoas com estilo de aprendizagem sinestésico aprendem melhor fazendo, seja por meio de experiências com encenações, demonstrações. Talvez esses estudantes sejam um maior desafio para o ensino remoto, né? Porque requerem mais movimento, atividades que eles mesmos possam desempenhar, e isso o ensino remoto limita bastante. Que é a sala de aula invertida, ou flipped classroom.
No modelo tradicional, nós temos que o meu aluno está na minha frente no presencial e eu vou fazer uma leve explanação do meu tema, abordar uma aula, um tema. Logo após isso, vai levar de 20 a 30 minutos. Logo após, nós temos uma aplicação de exercício, de atividade, em que esse aluno vai pegar esse conhecimento que ele conseguiu nessa aula, o que pode ser muito diferente do aluno A ou do aluno B. O aluno A pode estar adquirido rapidamente, enquanto o aluno B vai precisar de uma segunda, de uma terceira explicação. Logo após essa atividade, nós entramos para um momento de reflexão. Vamos ver essa atividade, como o meu aluno respondeu, e ali vamos descobrir e debater o que ele aprendeu. Só que no modelo de Flipped Classroom, a sala de aula invertida, ela muda esse contexto. O meu aluno, ele vai ter uma atividade, isto é, ele pode ter uma pesquisa, ele vai ter que ler um artigo, talvez, realizar uma atividade. Isso vai incentivar ele a ter uma autonomia. E o aluno A, que aprende mais rápido, vai ler 1 ou 2 vezes esse tema. O aluno B, isso eu demoro mais um pouco para pegar, ele vai ter a chance de refazer esse exercício quantas vezes forem necessárias para ele. No contexto da pandemia, isso é excelente. Essa metodologia, ela também exige que esse aluno ele tenha uma autodisciplina, ele também precisa gerir melhor o seu tempo. Então, de certa forma, também essa metodologia está diretamente ligada à tecnologia. E alguns alunos, eles apresentam resistência quando a gente chega com essa metodologia, porque ele está acostumado a ter aulas mais tradicionais, ele está dependente de um professor para que esteja lá e ensine o conteúdo. Então, essa metodologia de sala de aula invertida faz com que esses alunos eles adquiram uma resistência maior para poder se acostumar com essas aulas, né? E ele vai fazer uma pesquisa. Professor, eu vi isso sobre tal tema. E é nesse momento que eu, como educador, como orientador, vou dizer a ele muitas vezes, não, meu caro, isso talvez não seja exato, mas vamos pensar o que pode ser a melhor forma de resolver esse exercício. É um sistema que funciona muito bem para trazer o aluno para esse momento virtual, para esse bate-papo, uma vez que ele vai fazer pesquisas que algumas vezes vão gerar fake news, o que é muito comum. E entra o papel do orientador ou do professor explicar que isso nem sempre é verdade, e que muitas informações às vezes estão fora do contexto. A que mais se aplica ao ensino à distância é a sala de aula invertida. Então, essa metodologia ela tem vários benefícios, como dar ao estudante um tempo mais flexível para ele estudar, ele pode exercitar a sua habilidade de autodidata, e nas aulas síncronas a gente tem mais tempo para compartilhar as ideias, fazer discussões. E o ideal é que o Flipped Classroom, ou sala de aula invertida, ele não seja adotado somente para esta época de pandemia e de isolamento social, e sim que ele seja implementado no contexto presencial também, em que o meu aluno receba uma atividade com um período de antecedência e que ele se sinta motivado e tenha autonomia para fazer estudar e tentar obter conhecimento sobre determinado tema e traga para a minha sala de aula também, para assim o meu momento de reflexão e debate ser muito mais proveitoso. Com o advento da pandemia do Covid-19, muitos alunos saíram da sala do presencial e vieram para detrás das telas. Nesse contexto, nós temos que o Flipped Classroom, ele entra ali para ser um auxílio para o professor. Porque muitas vezes o aluno ele não se sente tão à vontade de expor o rosto dele numa câmera, ou muitas vezes falar. Mas, no entanto, a era das tecnologias faz com que o aluno goste de responder o chat, mandar mensagens. Então, nós temos ali uma atividade que foi proposta, uma pesquisa, em que ele vai fazer isso. Então, eu volto para aquele momento de reflexão, para aquele debate. E a forma de avaliação muda um pouco, uma vez que a gente vai ter ali o contexto individual dele. Ele vai demonstrar para nós como é que ele aprendeu realmente e se aquilo faz sentido para ele.
A avaliação do estudante baseado nas profissões da saúde, elas desempenham um papel importante na sua formação, sendo importante ainda avaliar a significância para obter, assim, informações que vão ajudar na tomada de decisões. Assim, é bastante necessário que o planejamento e a execução dessa avaliação considerem as suas múltiplas finalidades, entre as quais merecem destaque e de reforço ainda para o aprendizado. A avaliação ela faz parte de um fundamental processo educativo e tem ainda uma intencionalidade pedagógica, né? Trazendo a partir dos recursos e conteúdos uma coerência, sendo importante essa coerência para todo o processo pedagógico avaliativo. A escolha dos métodos deve se pautar no que se deseja avaliar e também nas finalidades da avaliação, considerando com validade, fidedignidade, viabilidade, aceitabilidade, impacto educacional e efeito catalítico. Sendo todos esses processos atributos indispensáveis para que haja uma boa avaliação. Sobre a avaliação, nós como professores, nós temos que utilizar as maneiras mais adequadas para avaliar se o estudante realmente assimilou o conteúdo. Então, principalmente de maneira remota. Então, na forma de decisão de qual avaliação eu utilizo, sempre eu procuro ouvir os anseios, as dúvidas e também sugestões que eles possam me dar para que eu possa utilizar uma avaliação mais flexível e adequada. No cenário atual, dos cursos da área da saúde, por exemplo, o método de avaliação mais usual é o método cognitivo, sendo ele como um processo exclusivo para a finalidade de avaliação. Sendo assim, o método cognitivo é um processo de planejamento e cumprimento dessas competências e habilidades necessárias para se avaliar um estudante baseado em todo o seu conhecimento e habilidade. Portanto, em meio a um momento delicado como uma pandemia, os professores precisaram se reinventar, encontrar meios e formas para poder transmitir o conteúdo de forma remota e mesmo assim garantir o aprendizado dos estudantes. O controle e gerenciamento do tempo se tornaram um aliado indispensável na rotina dos professores, pois o preparo e planejamento das aulas ficaram mais complexas devido à pouca utilização das tecnologias. Tivemos que realizar uma autoaprendizagem sobre práticas tecnológicas, o que para muitos foi extremamente desafiador e cansativo, mas que com muito esforço fomos capazes de aprofundar e aperfeiçoar essas técnicas de ensino, revertendo a situação inicial. As competências de ensino norteiam a postura que o professor deve manter, guiando para proporcionar uma educação que se faça valer o aprendizado integral do estudante, pois sabemos que em uma turma heterogênea, por exemplo, teremos diferentes formas de compreensão do conteúdo. Para isso, o professor utiliza-se de aplicações que possam instruir os caminhos do aprendizado, baseado em estratégias de ensino, auxiliando a caminhada docente, como por exemplo previstas pelas normativas do VARC, um instrumento utilizado na tipologia do estudante. Atrelado a essas ferramentas cabíveis ao professor, práticas de ensino baseadas em metodologias mais coerentes para o momento são de suma importância para proporcionar melhores vivências e formas de aprendizado aos estudantes. A sala de aula invertida é um grande exemplo de como os professores podem utilizar como auxílio, onde os materiais podem ser enviados via plataformas digitais disponibilizadas aos estudantes e de forma assíncrona, para que posteriormente possam ser discutidos os principais pontos levantados pelos estudantes. Seja de forma assíncrona ou seja de forma síncrona, o professor deve estar disponível para sanar as possíveis dúvidas que os estudantes possam levantar. E por fim, depois de superar todas essas fases,
uma avaliação de como os estudantes absorveram o conteúdo de forma satisfatória é necessária a fim de atingir todos os pontos previstos pelo professor nesse momento. Então, o professor em tempos de pandemia é o intermediador que se reinventou como pôde e reaprendeu a utilizar métodos mais específicos para ensinar, passando por contratempos e dificuldades, mas que não desistiram e hoje podem proporcionar momentos de ensino-aprendizagem mesmo à distância. Avaliações. Sobre avaliações, tá gravando? Ainda não. Bom, eu tocou no assunto, né? Eu particularmente, eu gosto de fazer provas objetivas e subjetivas. Sabe, eu gosto de chegar na sala de aula e sentir o cheiro do medo e do desespero desses alunos. Mas não é porque eu sou uma pessoa ruim, né? Porque na vida eles vão se deparar com esse tipo de pressão, né? Então, eu particularmente gosto desse tipo de metodologia, desse tipo de avaliação. A gente estava gravando.